Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos iniciar outro tópico, que é o relacionamento entre as tabelas, utilizando joins ou junções. Se nós fizermos um select asterisco from cliente e executarmos esse código, perceba que nós temos somente os IDs. ID da profissão, nacionalidade, complemento, bairro e município. Porém, essa visualização não é tão interessante assim, pois nem sempre você sabe qual é o ID de profissão 2, ID de profissão 1 e assim por diante. A ideia de trabalharmos com joins é para fazer a junção entre as tabelas. Nesse exemplo, nós vamos mostrar o nome do cliente e ao invés de mostrarmos o ID da profissão, nós faremos um relacionamento com a tabela de profissões para mostrarmos o nome. Vamos fazer o select, nome e ID profissão from cliente. Essa visualização não é tão interessante para o usuário final. Portanto, agora nós vamos colocar o nome da profissão ao invés do ID. Nós vamos mudar a indentação desse select. Dessa forma, vai ficar um pouco mais fácil para nós entendermos cada parte do código. Nós estamos fazendo o select base na tabela de cliente. E o que nós precisamos fazer agora é o relacionamento com a tabela de profissão. Para isso, vamos executar o comando left outer join. Join significa junção e left indica que nós estamos utilizando como base a tabela que está na esquerda do comando. Ou seja, se esse comando estivesse em uma linha só, a tabela base é a tabela de cliente. Na sequência, vamos ver exemplos com outros comandos. Agora, nós vamos precisar colocar a tabela que vamos relacionar. Nesse caso, profissão com, e precisamos agora fazer o relacionamento entre elas. Se nós abrirmos as tabelas, nós temos a tabela de cliente, a coluna ID profissão, que é a chave estrangeira. Podemos observar o FKCLN ID profissão. Nós precisamos relacionar a chave estrangeira, que é o ID da profissão, com a tabela de profissão, selecionando a chave primária, que é a coluna ID profissão. Podemos digitar o seguinte: cliente.id profissão é igual a profissão ID profissão. É o mesmo código que nós já havíamos trabalhado quando nós fizemos a criação da chave estrangeira. Se nós selecionarmos e executarmos esse comando, perceba que foi retornado um erro indicando que o nome é ambíguo ou repetido, pois perceba que o nome existe na tabela de profissão e o nome também existe na tabela de cliente. Portanto, nós precisamos especificar cliente.nome. Vamos agora selecionar e executar o código. ID profissão também é ambíguo, pois nós temos a chave estrangeira na tabela de cliente e também temos o ID profissão na tabela de profissão. Nesse caso, vamos selecionar cliente.id profissão. Se nós executarmos esse comando, perceba que agora o select foi executado corretamente. Porém, nós não queremos o ID da profissão, nós queremos o nome. Podemos acessar a tabela de profissão e selecionamos o campo nome. Vamos executar novamente. Perceba que agora nós temos o retorno tanto do nome quanto da profissão. Para não ser necessário digitar o nome cliente e o nome da profissão todas as vezes,
nós podemos definir um apelido para a tabela. Eu vou chamar a tabela cliente de CLN. Dessa forma, para acessar os campos da tabela de cliente, basta digitar CLN. Aqui também mudamos para CLN. Vamos chamar a profissão de PRF. Ao invés de digitarmos profissão, colocamos PRF. É muito útil quando o nome das tabelas é muito grande. Dessa forma, o código fica mais organizado. Vamos executar novamente esse comando. Temos exatamente o mesmo resultado. Podemos definir um nome para cada uma das colunas. As cliente e as profissão, pois como ambas as colunas possuem o mesmo nome, aparece nome para as duas. Executando novamente, perceba que nós temos o retorno, tanto do cliente quanto da respectiva profissão. Perceba que existem alguns clientes que não informaram a profissão, é retornado null. Eu vou agora copiar e colar essa codificação e vamos fazer o teste com outro tipo de relacionamento. Ao invés do left outer join, vamos trabalhar com o inner join, como se fosse uma junção interna. Vamos executar esse código e comparar os resultados. Note que na execução anterior, todos os clientes foram retornados, 16 clientes no total. Rodando novamente, foram retornados somente 14 clientes. E note que aqueles clientes que não informaram a profissão não foram retornados. O inner join obriga que exista o relacionamento entre esses dois IDs. Como existem alguns clientes que não informaram a profissão, eles não são retornados, porque o inner join obriga que exista o relacionamento entre eles. É importante saber a diferença entre esses dois comandos, pois quando você utiliza o inner join, alguns registros não serão retornados. Isso pode gerar alguns tipos de inconsistências caso você esteja fazendo a extração dos dados. No início, quando eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas, eu conhecia somente o inner join e eu fazia alguns relatórios que sempre vinham com informações erradas, pelo fato de que alguns registros que não tinham o relacionamento não eram retornados, o que davam alguns furos nos relatórios. Portanto, sugiro que você utilize o left outer join. Dessa forma, você sempre vai garantir o relacionamento da tabela da esquerda com a tabela da direita, independente se tem valores nulos ou não. É claro que o inner join é interessante ser utilizado quando você quer selecionar somente os registros que possuem um determinado relacionamento. Existe também outro tipo de join, ele não é tão comum assim, que é o right outer join. O left considera o select base na tabela da esquerda, enquanto que o right considera o select base na tabela da direita. Ou seja, é feito o relacionamento da tabela de profissão em direção à tabela de cliente. Serão selecionadas as profissões e depois será feito o relacionamento com a tabela de cliente. Podemos executar esse comando. Perceba que o resultado são 14 registros. Teve o mesmo resultado que o inner join, pelo fato de que são selecionadas as profissões que possuem relacionamento com clientes. Aqueles clientes que não possuem profissões não são retornados. Para você retornar todos os registros, recomenda-se utilizar o left outer join. Na sequência,
você terá 16 exercícios sobre joins. O interessante desses exercícios é que ao invés de retornar o ID, assim como nós estávamos fazendo nos exercícios sobre agrupamento, nós seremos capazes de retornar os nomes das pessoas, dos vendedores e assim por diante. Na próxima aula, vamos fazer a correção passo a passo de cada um deles. Obrigado e até lá!